Olá, agora esse é o quarto vídeo que eu solto hoje sobre o debate sobre queimadas e mudanças climáticas que aconteceu ontem no Senado. No primeiro vídeo eu expus a fala maravilhosa do professor Philip Fernside, que apontou para os riscos seríssimos da mudança climática e destacou a necessidade de cancelar a reconstrução da BR-319. No segundo vídeo, eu expus uma fala bastante ambígua e problemática de Tasso Azevedo, que no final parece endossar a construção da BR em nome da conexão das comunidades isoladas, mas não está claro se ele está falando de conexão por estrada ou conexão por internet. E de toda forma ele tem vários aspectos problemáticos, como por exemplo quando ele diz que a Amazônia já tem a quantidade de unidades de conservação recomendada. E aí no terceiro vídeo eu exponho a fala deplorável da senadora Damares e do senador Mourão, que são bolsonaristas, negacionistas, e que insistem que a gente não deve procurar culpados pelas queimadas, uma vez que eles atendem aos interesses dos verdadeiros culpados, que são os grandes proprietários de terra, né, que é o agro, ao qual eles servem. E agora, no último vídeo, eu vou analisar a posição do governo federal através da fala do Rodrigo Agostinho, que é o presidente do IBAMA, e da representante do Ministério da Fazenda. Eu vou então pedir a presença na tribuna e fazer aqui, por fineza, uma observação a cada um que for apresentar a sua explanação pelo tempo de 10 minutos, com a devida tolerância, porque eu sei que haverá conteúdo em todos os pronunciamentos, em todas as apresentações, em todos os esclarecimentos, em todos os argumentos dos nossos convidados, para duas questões. Uma, que cada um, por gentileza, diga quais são as 3 soluções mais importantes para, de uma vez por todas, não termos mais este tormento chamado queimadas. Opa! 3 soluções: acabar com o latifúndio, acabar com o capitalismo e fazer uma ampla reforma agrária baseada na agricultura familiar regenerativa. Tá bom para você? Não precisa nem de 10 minutos. E de forma geral, a questão climática que vivemos. E a segunda observação, para que cada um possa comentar, é uma frase que para alguns pode ser exagerada, mas foi em uma entrevista concedida por mim na semana passada ao jornal O Globo, onde disse que ou o Brasil acaba com as queimadas ou as queimadas acabam com o Brasil. Eu gostaria que cada um, por fineza, comentasse se essa frase é exagerada. Não, ela não é exagerada, ela é equivocada, né? Porque o problema não são as queimadas, né? O problema é o agro que faz as queimadas. Então, ou o Brasil se livra da dependência do agro, ou o agro acaba com o Brasil. Ou não. E principalmente as soluções que nós precisamos, porque ao final deste debate prepararemos um relatório minucioso, evidentemente, com toda a consultoria do Senado Federal e a nossa assessoria, e aí eu pediria às assessorias competentes da Leila, da Margarete, da Rosana e de outros senadores e senadoras, eu não gosto de fazer nada no singular, da CMA, da Comissão de Meio Ambiente que você preside, para que a gente possa, em conjunto, entregar nas mãos da ministra Marina Silva do Meio Ambiente o que discutir
detalhadamente. Portanto, na tribuna, convido a palavra para o senhor Rodrigo Agostinho, presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e é uma honra contar com a sua presença. Senhor Rodrigo, fique à vontade, por fineza. Boa tarde a todas e todos. Senador Cajuru, cumprimento Vossa Excelência por presidir tão importante sessão de debates. Cumprimento também a senadora Leila, que tão brilhantemente preside a Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadoras Margarete, senadora Rosana, ambas têm feito importantes contribuições para essa demanda. O mundo está mais quente, nossa região está vivendo uma sequência de ondas de calor, uma nova onda de calor está nesse momento dentro do nosso país, cria condições muito difíceis do ponto de vista meteorológico. Por um outro lado, infelizmente, a gente tem um hábito no Brasil, e não apenas no Brasil, mas as pessoas colocarem fogo, por diversos motivos. Pronto. Agora virou o negócio do hábito, é cultural. Não é o agro, não é o capitalismo. É o hábito da população de botar fogo. Porra, Rodrigo. O que a gente tem percebido no Centro-Sul, muito ato criminoso, de vandalismo, de tentativa de destruir patrimônio público ou privado. É dose, viu? É dose. O vandalismo é do agro. E eles estão... É tentativa de aumentar patrimônio privado, tacando fogo nas terras. Das pessoas colocando fogo em fazendas, em áreas públicas, em áreas de florestas, em áreas de cultivo. E em algumas regiões, notadamente no sul da Amazônia, no Arco do Desmatamento, na região do Mato Piba, a utilização do fogo ainda como prática para abertura de novas fronteiras. A gente tinha uma média de 12% a 15% de incêndio em floresta dentro do bioma amazônico e hoje chega a 30%. O que mostra uma tendência das pessoas preferirem a degradação florestal do que o corte raso. Quero dizer também da satisfação de ver nesse plenário pessoas ligadas à ciência, representantes de institutos de ciência, porque esse é um debate que a gente vai ter que aprofundar e, sem sombra de dúvidas, a conexão da ciência, a política pública alicerçada em base científica se faz mais do que necessário. O Brasil tem 33% do seu PIB dependente da agropecuária, e não teremos sucesso na agropecuária se a gente não conseguir manter estabilidade climática segura. Cara, a merda não é que a gente não vai ter sucesso na agropecuária. A merda é que a gente vai todo mundo morrer de fome e de sede se a gente seguir desse jeito, sabe? Você acha que vai convencer o agro com base nisso aí, de que o agro vai terminar se lascando? Eles não estão nem aí, eles estão tudo financiarizado. Eles vão pegar o dinheiro que eles vão conseguir agora nos próximos anos e vão sumir no mundo. Climática. Aquele que é o principal recurso da agricultura brasileira é justamente o nosso clima, o clima que permite em alguns anos 3 safras numa determinada região. Sem floresta, a Amazônia produz chuva e essa chuva cai sobre o Cerrado brasileiro. As principais nascentes estão no Cerrado brasileiro. A gente não pode, de forma alguma, desmontar esse equilíbrio que existe há milhares e milhares de anos. Temos aqui uma situação muito complicada, de uma crise que se arrasta pelo menos 6 meses. Algumas regiões do Brasil não chove há praticamente 6 meses. Uma parte significativa da margem direita da bacia amazônica, né, dos rios amazônicos da margem direita, estão no mais baixo nível já registrado. Brasília está indo para a seca mais prolongada, o Pantanal 6 anos já sem as famosas enchentes do Pantanal, o que nos cria um grande desafio. Nós, o IBAMA, e aqui eu vejo os representantes do ICMBio, a senhora Yara, o senhor Morita, temos como atribuição legal cuidar dos incêndios em áreas federais. Unidades de conservação, florestas públicas não destinadas, terras indígenas,
Nossa estrutura está em fase de fortalecimento, de reconstrução, porque ao longo do tempo perdemos muito da nossa capilaridade, perdemos muito da nossa força de trabalho. Estamos trabalhando hoje, se a gente somar os brigadistas do IBAMA, do ICMBio, mais as equipes de apoio, nós estamos falando em mais de 3.200 pessoas. É uma verdadeira operação de guerra, são mais de 1.200 viaturas, quase 30 aeronaves, quase 40 embarcações. Não é fácil ficar tirando o brigadista de um lugar, levando para o outro. É uma atividade quase que desumana. Só no Pantanal foram 91 incêndios extintos, só que o que a gente olha, percebe, a gente apaga um incêndio, surge outro, na mesma hora, no mesmo momento, em uma outra área. Nesse exato momento, estamos com incêndios no Pantanal, no Cerrado e na Amazônia, e é um verdadeiro esforço de guerra. Tivemos uma dificuldade no começo do ano com o orçamento que foi aprovado. O orçamento teve cortes na área ambiental, por inúmeros motivos. O governo fez uma reposição do orçamento, nós tivemos 2 créditos extraordinários até aqui. Então, no momento, nós não temos problemas relacionados ao orçamento, porém, sem sombra de dúvida, todos os países do mundo vão precisar de uma estrutura de enfrentamento às mudanças climáticas que ninguém dispõe hoje. Nós estamos vendo incêndios acontecendo não apenas no Brasil, mas em pelo menos 20 países da América, incêndios nos Estados Unidos, na costa oeste, na costa leste, no Alasca, incêndios na Europa mediterrânea, no centro do continente africano, na Austrália, na Ásia. Ou seja, esse é um problema que precisa ser enfrentado. A legislação brasileira, infelizmente, é insuficiente. Aí eu vou para um primeiro ponto de observação. O nosso Código Penal, no artigo 250, e ele é de 1940, ele estabelece uma pena de 2 a 6 anos para os incêndios. Na época, o enfoque do Código Penal era a proteção à vida e ao patrimônio privado, e não a proteção, obviamente, ao ambiente florestal. Em 98, nós tivemos a Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que tratou os crimes ambientais como crimes de menor potencial ofensivo, o que faz com que a maior parte dos crimes ali previstos possam ser transacionados em troca de uma simples cesta básica. Então, isso de fato precisa ser enfrentado, obviamente que não apenas no crime do incêndio florestal do artigo 41, mas a gente precisa ter coragem de fazer essa revisão. Essa casa já apresentou vários projetos, a Câmara dos Deputados também tem vários projetos, tem projetos dessa casa que já passaram, aqui já estão na Câmara, mas sem sombra de dúvida o tratamento da legislação para essa temática precisa avançar. Não apenas para a questão dos incêndios florestais, mas para o crime de grilagem, para o crime de desmatamento, enfim, situações que estão, obviamente, conexas. Nós vamos ter que ter uma capilaridade, a gente vai precisar utilizar muito estruturas já existentes. Quem tem atribuição em áreas privadas, quem tem atribuição em áreas estaduais são os corpos de bombeiros. Muitos corpos de bombeiros estão trabalhando junto com a gente, lado a lado, no combate aos incêndios, mas ao longo da história, os corpos de bombeiros foram estruturados muito mais para incêndios urbanos, muito mais para proteção à vida, para o resgate, para outras situações. Eles vão precisar de um reforço de estrutura, de atuação. Nós também vamos precisar de um aumento de capilaridade e, obviamente, usar a tecnologia. Um exemplo que eu dou, o Brasil tem 2.600 aeronaves utilizadas hoje, 2.600 aeronaves hoje utilizadas em pulverização agrícola no Brasil, 20 apenas adaptadas a combate a incêndios florestais. Vendo que ele está perdidinho. Ele trata os incêndios como se fosse uma questão técnica e tecnológica, ou de legislação deficiente, é uma questão política, acima de tudo, né? É a opção pelo agro, é o agro que faz o que quer, é o fazendeiro que faz o que quer a própria terra e não é punido, que não tem o risco de perder a terra, que faz o manejo que quiser da sua terra, independente do risco de incêndio. Então, esse discurso dele é pura encheção de linguiça, porque o governo que ele representa não quer de fato atacar o agro. Então ele fala do pessoal que faz a expansão das fazendas e do agro no sul do Amazonas, mas não fala da BR-319.
ele não defende o licenciamento ambiental, tá? Ele não defende a escuta aos povos indígenas, que não aconteceu na BR. Claro, ele quer continuar no cargo, ele é o presidente do IBAMA e ele se comporta como tal. Mas, enfim, eu me comprometi a ver o discurso dele e da outra, mas eu estou achando que isso aqui é uma chatice, é uma perda de tempo. Nós vamos ter que investir nessa estrutura, talvez ter linhas de crédito para financiar a mudança dessas aeronaves para que elas possam ser adaptadas também ao combate aos incêndios florestais. Ou a gente mete uma coleira e uma focinheira nesse agro, ou não tem aeronave que dê jeito. Porque senão a gente está hoje com 3.200 brigadistas, quantos seriam necessários? 10 mil, 20 mil, 15 mil? É muito difícil fazer essa conta num país de dimensões continentais. A gente viu o caso específico de São Paulo com 9 mil bombeiros, quase que um quarto do estado de São Paulo queimou, né, mesmo tendo 9 mil bombeiros. Então, de fato, a gente vai ter que pensar em muitas outras estratégias, estratégias de tecnologia. Essa crise, infelizmente, não é a última. Você vê que ele fala em estratégias de tecnologia. Tecnologia ajuda, mas tecnologia não resolve. O problema é político. A gente precisa de estratégias políticas. Infelizmente, as mudanças climáticas vieram para ficar. Nós teremos que investir muito em adaptação, muito em mitigação. Nós teremos que ter estruturas tanto de monitoramento quanto de ação propriamente dito. A resposta não é adaptação, não é mitigação. É revolução. Tirar a terra da mão do agro. Passar para o pequeno produtor familiar que vai fazer agricultura regenerativa. Senhores e senhoras, muito obrigado pela possibilidade de estar aqui hoje contribuindo com esse debate tão enriquecedor. Obrigado. Um discurso fraco, covarde, que não aponta a culpa do agro, não fala dos problemas que o IBAMA vem sofrendo ao ter o processo de licenciamento de grandes obras na Amazônia desrespeitado. Põe a culpa das queimadas nas mudanças climáticas de uma forma genérica e não aponta a responsabilidade dos proprietários rurais. Vamos agora ver a representante do Ministério da Fazenda. Rodrigo. Esses aplausos aí, dá para ouvir que é 2 pessoas no máximo aplaudindo, é exatamente isso que ele merece. E concedo agora a palavra na tribuna à senhora Cristina Frois Reis, secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda, sem campainha. É uma honra contar com a sua presença. Por fineza, fique à vontade, senhora Cristina. Boa tarde. Ainda bem que não tem a campainha, que eu sempre levo um susto quando ela sona. Bom, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar o senador Jorge Cajuru, senadora Leila Barros, senadora Rosana Martinelli e todas as demais pessoas presentes. Em nome do Ministério da Fazenda, agradeço o convite para essa importante discussão. Eu acho que as falas que me precederam, principalmente as do início da sessão, dos 2 senadores, que mostraram a coragem que vocês tiveram de querer fazer alguma coisa nesse momento que é tão urgente, foram realmente irretocáveis. Uma a uma, as palavras aqui ditas vão se complementando, e eu acho que o que eu venho apresentar aqui de soluções vai corroborar para o que já foi dito. Tá vendo? As palavras vão se complementando, não há conflito político. É importante juntar palavras que se complementam e soluções tecnológicas, alguma melhoria na lei e está tudo resolvido. Então, senador Cajuru, quais são as soluções mais importantes para as queimadas, sendo o Ministério da Fazenda e sem nenhuma, com absoluta franqueza, imagino que todo mundo aqui pensou: dinheiro. Esse é um dos fatores. Negativo. Ela fala, a fala dela vai no mesmo caminho da Damares. É dinheiro. Não é. É repressão. É botar a coleira, botar a focinheira no agro.
é não fazer a BR-319, tá? É impor a lei, tá? Para isso não precisa de dinheiro, tá? A questão das queimadas não é ter dinheiro para ter mais gente para apagar o fogo se o agro segue tacando fogo. Foi dito em diversas falas. A outra questão é educação, letramento. Pronto, agora a educação, dizendo que o fogo é uma questão cultural. Não, não é educação. Tem um ou outro maluco que taca fogo, mas é o agro que está atacando fogo. Ele sabe muito bem porque está atacando, porque ele quer lucrar com o fogo, tá? Não tem educação no mundo que faça o fazendeiro que se beneficia dessa destruição mudar de atitude. Não é educação, é aplicação da lei, é repressão, é confiscar a terra de quem faz o manejo inadequado da terra. Dinheiro e educação resolve tudo. Conscientização, ação para a cidadania e, por fim, cooperação. Eu vou passar por esses 3 temas ao longo da minha exposição, trazendo também um pouquinho o que o Ministério da Fazenda tem feito para contribuir nesses 3 sentidos. Né? Então, a fala... O Ministério da Fazenda é muito feliz com a ideia do agroexportador, e é isso que interessa. E nem taxar o agro mesmo ele é disposto a fazer, porque diz que perde competitividade. E a Haddad agora quer construir mais hidrelétricas para poder exportar hidrogênio verde, né? Essa é a ação do Ministério da Fazenda. Agora, do INPE, mostrou a importância dos investimentos em ciência e tecnologia para a gente monitorar os efeitos adversos da mudança climática. E no caso das queimadas, que é o nosso problema objetivo nesse momento, a gente tem números aterradores, né? Então, até 23 de setembro de 24, segundo o próprio INPE, a área total queimada foi de 224 mil quilômetros quadrados, sendo 47% no Cerrado e 27% na Amazônia. Já foram contabilizados 202 mil focos de incêndios, sendo 50%... O Tasso Azevedo já gastou 40 minutos fazendo o diagnóstico. Todo mundo quer fazer o diagnóstico, né? Porque é bom que você enche a tua fala de números, mostra que você está supostamente consciente do problema, mas na hora de apontar as causas dos incêndios, né, que para ela é falta de educação e às vezes a pessoa fala em mudança climática, mas ninguém fala do agro, tá? Deles na Amazônia e 32% no Cerrado. E, além disso, a ampla maioria, segundo estudos da UFRJ, 99% causados por ação humana, parte delas criminosa. E na comparação com o mesmo período do ano passado, o número de focos de incêndio no Cerrado cresceu 88%, na Amazônia 95%, na Mata Atlântica 127%, enquanto no Pantanal foi 1.720%, um aumento vertiginoso que foi profundamente alertado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi incansável em dizer ao longo do ano todo que esse fenômeno aconteceria pela falta de biodiversidade que o Pantanal já tem, por não conseguir reter naturalmente a expansão do fogo. Então o problema do Pantanal é a falta de biodiversidade? Incrível, nunca tinha ouvido falar nisso. Diante desse cenário tremendo, claro que todos nós que fomos afetados diretamente, mas que observamos aquelas populações, aquela fauna, aquela flora que estava ali sofrendo diretamente o efeito das queimadas, o nosso ímpeto é contribuir, ajudar, tentar solucionar, porque fogo, fome, miséria são problemas que têm pressa. A fome tem pressa. Combater a fome não dá para esperar nem um minuto, porque a pessoa que está faminta precisa comer. E uma área que pega fogo precisa imediatamente ser apagado esse fogo, senão a devastação é rápida. Então, isso precisa que da nossa ação seja muito imediata. Então, vocês veem que eles falam muito em apagar o fogo, tá? A questão não é apagar o fogo. A questão é fazer com que você tenha um país que não esteja tão propenso a pegar fogo, né? E para isso você precisa de gestão do território, uma gestão voltada para a regeneração ambiental e não para o lucro do agro.
Por parte da questão de investimentos, né, o governo veio com a medida provisória 1258, que concede créditos extraordinários no valor de 514 milhões de reais para ações de controle e prevenção de danos causados pela estiagem e pelos incêndios na Amazônia. E também com a MP 1259, que dispõe sobre medidas excepcionais para concessão e colaboração financeira reembolsável e não reembolsável à União, aos Estados e ao Distrito Federal, para apoio às ações de prevenção e combate à ocorrência de queimadas irregulares de incêndios florestais. Especificamente, essa MP estabelece medidas excepcionais para esses combates a incêndios, para os entes da federação, ficando tais medidas regulamentadas por ato do Poder Executivo. Elas consistem em autorização para que eles recebam empréstimos, financiamentos, doações ou outros benefícios, mesmo se o ente já estiver com situação irregular ou pendente referente à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. Além disso, permite a importação de bens, softwares ou serviços com similar nacional. Então, são duas medidas grandes para esse momento urgente de recursos para conter o fogo. Tá? É impressão minha ou ela está falando em mecanismos de financiamento para quem teve sua propriedade queimada? Não, se a sua propriedade queimou, não é porque faltou dinheiro para você evitar o fogo, não. É porque isso aí foi proposital, é o manejo da terra, o manejo da propriedade que fez com que ela queimasse. E vão dar mais dinheiro para esse povo? Mas a gente sabe que essas queimadas, para além do caso criminal, que precisa ser combatido com justiça, ela decorre da ação climática. E eu acho que é nesse sentido que ambos os senadores trouxeram. Negativo, não decorre da ação climática. Claro, a seca extrema facilita, né? Mas é ação do agro, tá? Que tá atacando fogo em tudo. Porra! Parece que o governo não vê isso, quer dizer, finge que não vê, né? Não vejo muita diferença do discurso dos bolsonaristas para os representantes do governo federal. Era a questão do enfrentamento da crise climática, que é a raiz dos nossos problemas, como medida, como o sentido necessário das nossas ações. Eu acabo de chegar, estou aqui sem dormir, vim essa madrugada de Nova York, que estava fazendo parte da Semana do Clima Internacional e também da cúpula do Encontro das Nações Unidas como delegada brasileira. Foram inúmeros eventos em que discutimos algumas das medidas do Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda, no sentido do enfrentamento da crise climática, e a questão da cooperação entre países, dando a justa medida, porque sabemos que os países em desenvolvimento contribuíram muito menos para os problemas adversos que enfrentamos hoje, em relação aos países ricos. E isso precisa ficar bem claro, os países ricos precisam promover ações para compensar, mitigar, repor todos os problemas, vou usar essa palavra mesmo, adversos que trouxeram para o planeta todo. O problema não são... A questão não são os problemas que os países ricos trouxeram para o planeta todo. O problema são os ricos brasileiros que estão tacando fogo em tudo. Não adianta jogar a culpa para os países ricos, tá? Mesmo porque esse negócio de imperialismo, de países ricos, já é uma coisa ultrapassada, tá? Tá tudo globalizado. Os ricos aqui estão ligados ao sistema econômico mundial e são os ricos daqui, moradores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que estão tacando fogo em tudo. Mas nós temos o nosso papel nessa caminhada, nós temos muito a fazer, principalmente considerando que o Brasil é um dos países com mais emissão mundialmente. Então, foi nesse sentido que foi celebrado há poucas semanas o Pacto da Transformação Ecológica entre os três poderes, entre o Legislativo, Judiciário. Pacto da transição ecológica, da transformação ecológica, baseado na construção de hidrelétrica que vai terminar de destruir a floresta amazônica. Vai ver esse pacto aí, que beleza. E o Executivo, para promover a sustentabilidade ecológica, o desenvolvimento econômico sustentável e a justiça social, ambiental e climática. Esse pacto tem uma série de ações ali elencadas que estão muito coerentes com o próprio Plano de Transformação Ecológica do Ministério da Fazenda. Esse plano, o que consiste? Consiste na mudança de estratégia do Ministério da Fazenda em promover incentivos, sejam eles de financiamento, regulatórios,
de fiscais, tributários, de administração e monitoramento para, promover trabalho decente em geração de renda com aumento da produtividade, pensando, né, na sustentabilidade da própria dinâmica macroeconômica. 2, justiça ambiental e climática. E, por fim, redução das desigualdades. Redução das desigualdades entre territórios, entre as regiões do país, entre grupos de pessoas e assim por diante. Entre esses instrumentos do Plano de Transformação Ecológica, eu gostaria de destacar a regulação do mercado de carbono. A regulação do mercado de carbono, ela é dos instrumentos mais importantes que já estão na mesa a ponto de ser apreciado por essa casa e que recebeu muitas contribuições no Senado, na Comissão do Meio Ambiente, aprovado por unanimidade a proposta da senadora Leila Barros se não me falha a memória, 4 de outubro de 2023. Depois foi para a Câmara, sob relatoria do deputado Aliel Machado, e aprovado em 21 de dezembro do ano passado. O projeto de lei retornou ao Senado. Durante esses meses, ele tem sido dialogado, ao que eu entendo, para achar a correta redação que vai ser bastante coerente e equilibrada com os diferentes interesses em jogo, que, sobretudo, vão promover integridade para o nosso mercado de carbono e dar a nossa efetiva contribuição para a redução dos gases de efeito estufa. Então, considero que essa é uma medida que está aí à mão, né, para o Congresso entregar para a sociedade e que é de altíssima relevância. Bom, além do mercado de carbono, a Fazenda também tem proposto instrumentos novos de captação, como os títulos soberanos sustentáveis, cujos recursos têm sido alocados em boa parte no Fundo Clima, que é gerenciado pelo Ministério do Meio Ambiente e operacionalizado pelo BNDES para a descarbonização da indústria. Tem componentes mais sustentáveis no Plano Safra, tem a taxonomia sustentável brasileira, que é aquilo que vai harmonizar o entendimento do que é sustentável, afinal, cada um tem uma coisa na cabeça, então precisamos de uma padronização e a taxonomia vem com esse objetivo, entre outros. Para ficar aqui, não estourar muito meu tempo, porque eu estou vendo 000, infelizmente não teve alarme, né? Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: essas ações demonstram a importância da cooperação entre os três poderes, entre o setor privado e o setor público, entre os diferentes setores de atividade econômica, setor primário, secundário, terciário, ou seja, setor rural, a indústria e os serviços, entre os grupos. Vocês veem que a palavra-chave do discurso dela é cooperação, como se todos quisessem evitar o colapso climático e parar as queimadas. Não é. A palavra tem que ser enfrentamento, não cooperação, enfrentamento, porque o agro tem interesse em seguir com a destruição, seguir com as queimadas, e o legislativo está dominado pelo agro. Então, a questão é ou se faz um enfrentamento ou não há solução possível. Sociais, entre empresários e trabalhadores, para achar essas soluções de financiamento, de prevenção, de controle, de regulação, etc. O segundo é um amplo processo de conscientização, de educação. Foi muito bem dito aqui, e para isso a gente precisa contar com a ciência, a tecnologia e a inovação. Fica o INPE demonstrando a importância desses investimentos. Assim, a gente vai ampliar a cidadania, a solidariedade e, aí sim, essa busca pelo bem comum, pela paz e pela proteção, né, preservação e regeneração do meio ambiente. Então, com isso, encerro. Agradeço muito a oportunidade. Senhora Cristina? Senhora Cristina, primeiro, muito obrigado por uma explanação tão escorreita como fez, e especialmente... Pois é, o Cajuru chama a explanação dela de escorreita, e eu chamo de covarde, né? Porque ela fala em conciliação, em cooperação entre patrões e empregados, né? Em educação do povo que taca fogo em tudo, mas não fala nada, absolutamente nada do agro, não fala nada da nova infraestrutura que está tacando fogo na Amazônia. Enfim,
o governo está perdido, mais perdido que cego em tiroteio nessa questão climática e das queimadas, como a gente pode ver nos dois discursos fracos do Rodrigo Agostinho e dessa moça aí, da equipe do Haddad. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.